Senhor, nunca deixe faltar azeite em minha vida, para que eu possa ter luz, para brilhar neste mundo de trevas. Tchau. Paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir ninguém, estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, este é o nosso pensamento, intuito, propósito, direcionados por Deus para transmitir esta mensagem de fé, o Evangelho da salvação, a boa notícia de salvação. O Evangelho nada mais é do que a boa notícia de salvação. Então, feito isto, nós vamos continuar aqui a nossa série que estamos falando sobre demonologia na parte de expulsando o demônio, e nós já frisamos em várias programações, quando um demônio é expulso, aquela pessoa é liberta. Muitas vezes pessoas estavam doentes, Jesus chegava e curava, expelia o demônio daquela pessoa e ela ficava sã, ficava curada. E nós vemos quando ele expulsou aquele demônio daquele homem que era mudo e cego, e de maneira que, quando ele expulsou o demônio, o cego passou a ver e o mudo passou a falar. Então você tem as doenças estão ligadas a quem? Aos demônios. E aí esses atormentadores que atormentam as pessoas, roubando das pessoas a saúde. Então existem esses atormentadores, demônios que se alojam na alma, demônios que se alojam no espírito, demônios que se alojam no corpo. Quando ele não pode tomar o teu corpo, ele tenta tomar a tua alma. E se uma pessoa morrer com um demônio na alma, com uma crença errada, ele está perdido. Este é o pior estágio que existe, é o pior estado. É o demônio no estado religioso, é o demônio na alma das pessoas. Porque Jesus disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Embora nesta vida, se você tiver dinheiro, fama, mulher, todo o prazer que você pensar nesta vida, mas se você perder a sua alma, acabou-se. Terminou. Salomão foi o homem que gozou de tudo nesta vida. No entanto, ele diz para nós, sabe, tudo é vaidade e ilusão. A suma, o resumo, o cerne de tudo é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isto é o que devemos fazer, porque isto nos garante vida eterna quando obedecemos a sua palavra. Vida eterna não está condicionada àquilo que fazemos, mas àquilo que Cristo fez por nós. Aceitamos o que ele fez, o sacrifício sangrento, como ele pagou o preço do pecado, e vivamos em obediência à sua palavra,
então temos vida eterna. Muito bem, desta feita, continuando a nossa reflexão, expulsando demônios, nós vamos falar sobre o endemoniado de Gadara, quando Jesus foi para aquela província de Gadara, e ali estava um homem endemoniado com uma legião de demônios. Calcula-se que seria mais ou menos 2.000 demônios que estavam alojados no corpo daquele homem que estava naquele homem, ao ponto daquele homem quebrar cadeias e grilhões. Vamos ler Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler até o 6 para fixar a nossa base e a nossa reflexão de hoje. E chegaram, Marcos capítulo 5, a partir do 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E ainda sempre de dia e de noite, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Preste atenção, correu e adorou. Demônios também adoram, endemoniados também adoram. Pai, tua palavra é a verdade. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração. Fala com o povo, Pai. Liberta aqueles que estão endemoniados. Resgata os teus eleitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, a todos que estão conectados conosco pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM Nova Olinda, pelo nosso canal no YouTube Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, e pelo Facebook agora, que Deus vos abençoe. É uma lição preciosíssima, porque era necessário Jesus passar por aquela província ali em Gadara, por aquele território, porque onde houver um eleito, Jesus irá buscá-lo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Jesus veio buscar os seus. E ele, onde houver, se houver um eleito em uma cidade, Jesus irá resgatar aquele eleito. Ele vai passar por ali. Um dia ele sabia que eu estava aqui e mais alguns em Pedra Branca. Ele passou por aqui. Onde houver, Jesus vai passar por lá para resgatar aquele eleito. Nós cremos nisto. Então, quando Jesus chegou àquela província, saindo do barco, logo saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Quando Jesus pergunta o nome daquele homem, ele diz que era legião. Era uma legião que estava ali. Nós não temos o valor concreto de quantos demônios seria, mas calcula-se que fosse mais ou menos 2.000 demônios, calculando-se por uma legião. Então veja, a Bíblia diz que era um espírito imundo. A imundície estava na vida daquele homem, uma vez que aquele homem já foi um homem são, um pai de família, mas que agora os espíritos tinham se apossado dele, estava nele,
ele se tornou aquele homem que caminhava pelos sepulcros. A imundície tomou de conta daquele homem. E o profeta William Branham chega a falar que aquele homem batia na sua mulher, brigava com seus filhos, bebia. Mas um dia ele foi resgatado e se encontrou com Jesus e foi liberto. Veja só, nós vamos passar por isso aqui e mostrar a história que o profeta conta a respeito deste homem. Então, aquele homem tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Veja o quanto aquele espírito errado que estava naquele homem fazia ele ter tanta força que nem mesmo as cadeias podia prender aquele homem. Agora, imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo, o tanto de força que ele tem, o quanto poderoso ele será. Imagina que um homem preso por Satanás, com espírito imundo, tinha daquele tanto de força. Imagina um homem rendido a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, a força que esse homem pode ter. Observe. E ali estava. Eles tentavam prender aquele homem endemoniado, mas não conseguia. Não tem como. A única forma de amansar um homem endemoniado é Jesus chegando e libertando aquele homem. Então aquele homem se torna uma nova criatura, passa a ser manso. A Bíblia diz que de maneira que ninguém podia amansar aquele homem. Se colocava cadeias para prendê-lo, ele transformava aquelas cadeias em pedaços, quebrava aquelas cadeias em pedaços. Ninguém podia conter aquele homem, ninguém pode conter um endemoniado aqui na terra. Só Jesus Cristo pode expelir e botar Satanás para correr e transformar a vida de um ser humano. Uma mulher que tem um espírito de prostituição, por exemplo, você pode amarrar ela dentro de casa, que ela ainda vai praticar prostituição. Não tem como segurar uma mulher que tem um espírito de prostituição. Estou dando só um exemplo para você entender. Por mais que você dê a ela o marido mais bonito que exista, dê tudo para ela, mas aquele espírito fará ela se prostituir novamente. Pode amarrar o tanto que for, pode prender, não impedirá. Ela fará um meio de se prostituir, de sair dali e se prostituir. Então tentaram amarrar aquele homem com grilhões, um homem endemoniado, mas ele tornava os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. Não, é questão de espíritos nas pessoas. Porque nós temos um mundo tão mau, um mundo tão vulgar, uma geração tão pervertida como a de hoje, a era do infeliz, do miserável, do pobre, do cego e do nu, porque 200 milhões de demônios foram soltos depois da Segunda Guerra Mundial. Demônios preparados para destruir lares e famílias, porque os pais de famílias não conseguem mais conter os filhos, porque os espíritos invadiram os lares, quebraram os princípios, amarraram os pais de famílias. Hoje você vê os velhos sentados de frente de uma televisão assistindo uma novela pornográfica, quando antigamente jamais isso poderia acontecer. Tinha-se respeito, tinha-se consideração, filhos respeitavam os pais, mas hoje os pais de família são os delinquentes. Eles são vulgares, baixos, porque os princípios acabaram. E hoje não consegue mais conter os filhos, porque os espíritos invadiram os lares, destruíram as famílias, acabaram com os princípios nos lares, a moral não está mais ali. Me diga uma coisa, por que as famílias mudaram?
Se Jesus Cristo não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas se modernizaram, mudaram, os espíritos invadiram os lares e destruíram as famílias. Dificilmente você encontra hoje famílias honradas. Dificilmente. Veja, mas você me pergunta, Gutenberg, um homem endemoniado é aquele que anda por sepulcro, que anda com um saco nas costas, que é um andarilho. São só esses os endemoniados? Não. O profeta nos ensinou, Satanás mudou a sua maneira de trabalhar. Hoje dificilmente você vê um andarilho, uma pessoa com um saco nas costas. É contado, você conta com os dedos. Hoje, Satanás trabalha de forma polida. Demônios dentro dos lares. Pais de famílias sem camisas, só com shortinho, aquele shortinho que antigamente aquilo era uma cueca. Antigamente, lá nos tempos antigos, aquilo era uma cueca. Hoje eles andam de cueca porque os demônios invadiram e fizeram, ali são demônios polidos. Quando você ver uma pessoa sem camisa, ele tem o mesmo demônio do endemoniado de Gadara, porque aquele homem tirava a roupa. Tirava a roupa e andava nu pelos sepulcros. Observe, as pessoas estão andando nuas. Jamais isso acontecia há tempos atrás. Mas os espíritos imundos invadiram os lares e quebraram todos os princípios. Hoje está difícil para a gente criar filhos. Eu estou aqui, tenho 3 filhos, ensino meus filhos os princípios da palavra, os princípios de Deus correto, mas o mundo lá fora ensina errado. A escola ensina errada. E aí nós estamos numa dificuldade, mas nós cremos em Deus, nós cremos na palavra. Crie a criança no caminho que deve andar. Ensine seu filho. Exorte, ensine e discipline seu filho. E entregue a Deus, que Deus irá cuidar do resto. A nossa parte nós temos que fazer como pais, dando exemplo de vida aos nossos filhos. E ensinando. O resto, Deus cuidará. Então, antigamente você não via, se um pai ensinava algo para um filho, a outra casa de família também ensinava o mesmo, a outra ensinava o mesmo, e assim tinha. Não tinha a contradição que tem hoje. Você ensina, mas a escola ensina diferente, o mundo ensina diferente. Então, os espíritos invadiram os lares, invadiram o mundo, porque o mundo jaz no maligno, e aí nós estamos numa dificuldade. Mas nós cremos que Deus cuidará de tudo. Observe, demônios hoje polido, demônios hoje trabalham de forma polida, trabalham até em pessoas da sociedade. Você pega um juiz, ele está ali vestido de paletó, de gravata, no uso do seu exercício, no exercício da sua profissão, trabalhando ali, bem vestido. No entanto, quando ele sai dali, que ele chega o sábado e domingo, ele bota um shortinho, uma camisetinha regata, um chinelozinho havaiana e fica ali bem à vontade. Esta é a forma. Veja, você vê pessoas da alta sociedade sem camisa. É os mesmos espíritos que estavam naquele endemoniado, está trabalhando hoje, mas de forma polida. Endemoniados modernos, sabe? Endemoniados que você pensa que eles são normais, mas na verdade são demônios. Mas veja só, vamos concluir aqui esta primeira parte que nós temos mais, vamos falar mais sobre isso. Observe, agora o que eu quero destacar aqui é o ponto principal.
Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Observe a condição que aquele homem estava. Uma condição horrível e triste. Mas Jesus pode mudar a condição de qualquer pessoa. Pode mudar o quadro e transformar aquela pessoa. Agora veja. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Endemoniados adorando. Endemoniados que adoram. Sabe, existe muitos endemoniados hoje adorando, mas é em vão a sua adoração. A adoração do gadareno antes da libertação é diferente da adoração dele depois da libertação. Observe. Há uma diferença muito grande. Antes da libertação, cheio de demônios, ele adorou. Também depois da libertação, livre de demônios, ele adorou. Adorou de forma correta. De forma que nós temos hoje muitos endemoniados adorando. Não, mas eu vou para a igreja, eu sou da Igreja Batista, da Assembleia dos Homens, não vou chamar de Assembleia de Deus, mas Assembleia dos Homens, da Congregacional, disso daqui, até de muitos tabernáculos. Estou adorando. Eu desafio você a me mostrar Deus procurando adoração. Deus nunca procurou adoração. Me mostre uma parte na Bíblia, Deus procurando adoração. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. A hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque não existe barreiras. Não existe nacionalidade, não existe cor, sexo, raça para adorar. Contanto que você seja um verdadeiro adorador, não existe essas barreiras, nem distância e nem tempo para ser um verdadeiro adorador. E em verdade, porque tem que ser com a verdade. A única coisa que liberta o ser humano é a verdade. Então, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Quando eu digo sexo, eu digo homem ou mulher. Não há barreira para uma verdadeira adoração. São esses que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus procura esses verdadeiros adoradores. O que é que Deus procura? Adoradores. Deus não procura adoração. A Batista está adorando, a Assembleia está adorando, a Congregacional está adorando, a Adventista está adorando, muitos tabernáculos estão adorando, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando um local tem doutrinas que são preceitos de homens, a adoração daquele local é vão. É vão. É em vão. Que pena que você só vai ver isto tarde demais. Que você estava adorando em vão. Talvez você passou 40 anos numa igreja adorando em vão. Deus não recebeu a tua adoração porque você não era um verdadeiro adorador. Não, eu carregava a Bíblia, eu lia a Bíblia e tal. Você era um endemoniado adorando. Me perdoe ter que dizer isto. Correu e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Endemoniados adorando. Veja, a mulher samaritana também adorava. Nós adoramos aqui neste monte, vós adorais em Jerusalém. Ela já tinha tido 5 maridos, estava com um 6º agora que vivendo uma relação de adultério e dizendo que estava adorando.
Muitas pessoas sem serem libertas dizendo que estão adorando. Não é isso que nós estamos vendo nas igrejas hoje? Pessoas com qualquer espécie de vida dizendo que adora a Deus. É em vão a sua adoração. A sua adoração é a adoração do gadareno antes da libertação. Mas eu quero ser um verdadeiro adorador, como este gadareno, depois da libertação. Ele foi liberto por Cristo e passou a ser um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Ele queria seguir com Cristo. Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus disse, vá para a sua terra e conte o que Deus fez por você. Vá propagar isto. Propague que você foi liberto, que você foi transformado, que agora você é uma nova criatura porque Jesus te libertou. Gente, é uma tristeza a gente ver pessoas com a Bíblia debaixo do braço, correndo para as igrejas, trabalhando para aquela igreja, se esforçando para aquela igreja, tudo em vão. Tudo em vão. Em vão me adoram. Deus, primeiro, para aceitar a tua adoração, Ele tem que te aceitar. Aceitou Deus Abel e a sua oferta. Primeiro Abel, depois a adoração que Abel deu. Rejeitou Deus Caim e a sua oferta. Rejeitou Caim, rejeitou a sua adoração. Deus rejeita a sua adoração porque Ele não aceitou você. Primeiro Ele tem que te aceitar para depois aceitar a adoração. Você tem que ser aceito em Cristo. Eu estou adorando. Está? Você pode ser um endemoniado adorando. Veja que o endemoniado adorou e confessou que Jesus é o Filho de Deus. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha só, o endemoniado confessando que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Tem muitos endemoniados confessando que Jesus é Deus, adorando, mas em vão. Conjuro-te por Deus que não nos atormente. A autoridade maior chegou e eles estavam com medo de serem lançados para o abismo. Mas Jesus só faz tudo no tempo certo. Todas as coisas têm seu tempo certo e nada embaraça o programa de Deus. Nada. Mas eles confessaram que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Tem muita gente fazendo isto, adorando, mas em vão. É uma pena ter que dizer isto. A gente vê pessoas sinceras. Sinceridade sem a verdade não te leva a lugar algum. Pessoas sinceras, carregando a Bíblia, trabalhando para aquela igreja, mas tudo em vão. O meu tempo acabou, mas eu vou voltar neste assunto convosco, falando mais sobre a libertação do gadareno. Foi um prazer estar de volta com vocês. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pelo nosso canal no YouTube, pela Gravatar FM, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, que Deus liberte vocês de tudo que é demônio, para que você seja uma pessoa livre. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livre. Será uma nova criatura com equilíbrio, com uma vida equilibrada, como passou a ser este gadareno depois da libertação. Shalom. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo, em Pedra Branca, Paraíba. Cultos domingos e quarta às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude,
Que Deus abra o entendimento do seu coração para compreender as Escrituras. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. O nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Repetindo, o nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Faça sua pergunta e nós estamos à sua inteira disposição. Shalom.